Bom, pessoal, a gente vai começar então o estudo de funções. Tá? Para a nossa primeira aula, a gente vai trabalhar então o plano cartesiano. Lembrando que se vocês tiverem alguma dúvida, aí mandem um e-mail, tá aí na tela o e-mail para contato, mandem suas dúvidas lá que a gente vai estar respondendo o mais rápido possível, tá bem? Bom, o plano cartesiano ele é um método que foi criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Ele trata-se de dois eixos perpendiculares, tá, que pertencem ao mesmo plano em comum, nessa forma aqui. Tá? Cada um dos eixos aqui, ó, o eixo Y e eixo Y na vertical, eixo X na horizontal. Aqui esse zero aqui, esse ponto de encontro entre os dois eixos, a gente chama de origem dos sistemas de coordenadas, tá bem? Descartes criou esse sistema de coordenadas para demonstrar a localização de alguns pontos no espaço. É o nosso GPS de hoje, certo? Funciona na mesma ideia do sistema de coordenadas do plano cartesiano do que o René Descartes criou. Para localizar então pontos em um plano cartesiano, a gente precisa saber de algumas informações que são importantes para isso. Tá? Sabe que a linha vertical ela é chamada de eixo das ordenadas, ou eixo Y, né? A linha horizontal ela é chamada de eixo X, né, ou eixo das abscissas. Com a interseção dessas duas linhas, a gente tem a formação de quatro quadrantes, dessa maneira aqui. Ó. Então, a gente, com a interseção delas, né, quando elas se cruzarem aqui, ó, eixo X e eixo Y, elas formam quatro quadrantes, quatro partes desse plano cartesiano. Primeiro quadrante sempre nessa posição, nesse lugar aqui, nesse local. Segundo quadrante sempre aqui, terceiro quadrante aqui, quarto quadrante aqui. Se a gente pensar assim, ele funciona meio no sistema anti-horário, né? Primeiro, segundo, terceiro, quarto quadrante aqui. É importante a gente notar, então, que no plano cartesiano também os números eles podem ser positivos ou negativos. A gente tem que ter essa percepção lá das nossas retas reais, pode-se dizer assim, na nossa reta real. A gente tem que saber que os números são positivos, né? Quando eles vão para a parte de cima do eixo Y e para a direita do eixo X. Então, da origem do sistema para cima no eixo Y, os números são positivos. Para baixo eles são negativos. Da origem do sistema para a direita no eixo X, eles vão ser positivos também. E aí, claro, aqui do outro lado os números vão ser negativos, então para baixo no eixo Y, como eu já falei, e para a esquerda no eixo X. Tá? Então, sempre positivo para cima e positivo para a direita, negativo para baixo e negativo para a esquerda. Tá bem? Bom, aqui de novo a nossa figura com os quadrantes. Aí a gente vai falar agora sobre os quadrantes. No primeiro quadrante, então, os números sempre vão ser positivos, tá? Tanto no eixo X quanto no eixo Y. Ora, nosso primeiro quadrante ele está aqui, né? Localizado nesse setor. Então, a gente tem aqui uma das linhas que está no primeiro quadrante, essa linha do X aqui que vai dar origem para a direita, a gente tem os números positivos no X. E a outra linha, que é a linha do eixo Y, que vai dar origem para cima, que também são números positivos. Portanto, no nosso primeiro quadrante, a gente vai ter só números positivos, tanto no eixo X quanto no eixo Y. Já no segundo quadrante, a gente alterna números positivos e negativos, porque o segundo quadrante está localizado aqui, essa linha nessa parte aqui do X, que vai dar origem para a esquerda, é onde a gente tem os números negativos, então no segundo quadrante, para X a gente vai ter números negativos. E para Y, a gente vai ter números positivos, porque continua indo para cima, o segundo quadrante está localizado nessa região onde a gente tem o eixo Y, a parte da origem para cima, onde são os números positivos do eixo Y. Para o terceiro quadrante a gente vai ter só números negativos, o terceiro quadrante aqui, ele está nessa região onde se encontram a parte da esquerda da origem dos sistemas de coordenadas na reta Y, no eixo Y, onde tem os números, aliás, no eixo X, onde tem os números negativos, e para baixo, no eixo Y, onde também são números negativos em Y. Então, o terceiro quadrante, todos negativos. E para o quarto quadrante, a gente tem números também positivos e negativos, porque a reta, o eixo Y, ele tem números negativos para baixo, que é onde está situado o quarto quadrante, ele está abaixo da origem dos sistemas, do sistema de coordenadas, e no eixo X,
à direita do eixo x, só números positivos, e o nosso quarto quadrante está localizado à direita do eixo x, ele pega essa parte do eixo x. As coordenadas cartesianas elas são representadas por dois números racionais, entre parênteses, os quais eles são chamados de elementos. Tá? Então, nessa forma aqui, nosso ponto A, né, a coordenada 4 e 7, né, os números estão entre parênteses aqui, ó, representando que é as duas coordenadas 4 e 7, que são os dois elementos, o elemento 4 e o elemento 7, formam as coordenadas cartesianas desse nosso ponto A. Esses elementos, eles formam um par ordenado. A gente diz que isso aqui é um par ordenado, né? Dois números formando um par ordenado, porque eles têm uma ordem, né? A ordem é que o primeiro elemento sempre vai corresponder ao eixo das abscissas, ou eixo x. Então, esse primeiro elemento aqui, no caso do ponto A, o 4, ele pertence ao eixo x. Ele é a coordenada que vai ser localizada no eixo x. No ponto B, a coordenada do eixo x é o 8, a primeira sempre é x. No ponto C é menos 2, a primeira coordenada, então esse é o valor no eixo x. E o segundo elemento, ele corresponde então ao eixo das ordenadas, ou eixo y. Então, no 7 aqui, o número 7, o elemento 7 do meu ponto A, ele é correspondente ao eixo y. Então, no nosso ponto A, a gente tem 4 para x e 7 para y, formando o nosso par ordenado 4 e 7. Tá? Bom, vamos então localizar esses pontos no plano cartesiano. Vamos ver como é que a gente faz isso. Primeiro a gente vai partir da coordenada x, sempre a gente parte primeiro da coordenada x. Tá? Pode partir da y, mas eu prefiro fazer assim. Vamos partir da coordenada x, porque é o primeiro número que aparece. A gente vai sempre partir da origem do sistema de coordenadas. Imaginem que vocês estão parados aqui, ó, na origem, onde os dois eixos se cruzam. Vocês estão parados aqui. Se a coordenada x é 4, vocês vão se deslocar até o número 4 positivo, né? Porque lá é 4 positivo, não tem sinal de negativo, então ele é positivo. Então vocês saem daqui e vão até o 4 positivo. Tá aqui, ó. Aqui é o 4 positivo. Daqui vocês vão partir para a coordenada y, que é o 7 do y. Mas vocês partem em direção paralela ao eixo y, não perpendicular. Vocês não vão sair daqui e ligar direto lá no 7. Vocês vão sair paralelo ao eixo y aqui, numa linha reta para cima. Então, desse formato. Do 4 a gente vai até a altura do 7. A gente vai se deslocar até a altura onde está o 7. E aí a gente vai fazer a ligação, então, entre o 7 e o 4 aqui, desta forma, sempre paralelo aos eixos, tá? Nunca na diagonal, nunca vocês vão ligar direto aqui o 4 e 7, é sempre paralelo, dessa forma. E aqui onde essas duas linhas se encontram, então, ali é o nosso ponto. Ali é o nosso ponto 4 e 7, nosso ponto A, 4 e 7 é neste local. Tá? Então, vocês partem da origem do sistema, vão até a coordenada x, e depois vocês se deslocam até a coordenada y, mas sempre paralelos ao eixo, tá bem? É como se vocês tivessem andado 4 casas à direita e 7 casas para cima, certo? É mais ou menos isso que está dizendo aqui. Ou 4 metros para a direita, 4 metros para cima, tá? Pensando em posição relativas a metros. Nosso ponto B, então, a gente vai se deslocar sempre da origem. Saí da origem, fui até o 8, que a coordenada x do ponto B é 8, e eu me desloquei até o menos 9. Agora eu fui na direção dos números negativos, né, para baixo, porque a coordenada y é menos 9, então eu tenho que chegar até a altura que está o menos 9 aqui. Ó. E aí fazer a ligação das duas coordenadas. E agora marco o meu ponto ali no cruzamento das duas linhas, né, e esse então é o nosso ponto B, que tem coordenadas 8 e menos 9. Faço a mesma coisa para o ponto C, parto da origem e me desloco até o menos 2, e aí a gente vai traçar o nosso pontilhado até a altura do 2 positivo, né? Porque no eixo y, o valor ali da coordenada é 2 positivo. Então a gente faz dessa forma, liga os pontos então, e aí nessa cruzamento das duas linhas aqui, na interseção, ali então a gente vai marcar o nosso pontinho, que é o ponto C, menos 2 e 2.
Mesmo procedimento, então, para o ponto D. A gente vai partir da origem dos sistemas de coordenadas, vai até o menos 5 na linha do x, porque a primeira coordenada é x, né? Vamos nos deslocar até a altura do menos 4, porque a segunda coordenada é menos 4, que é a coordenada que se refere ao eixo y. Liga as duas linhas, e aí nessa ligação aqui a gente vai marcar o nosso pontinho, que é o nosso ponto menos 5 e menos 4, certo? Mesmo processo para o ponto E. Então, ponto E, a gente vai se deslocar até o ponto 5, até o valor 5 na reta x. Vamos fazer o nosso pontilhado até a altura do 3, que é a nossa coordenada y ali, ó, até a altura do 3 positivo. Ligando as duas linhas, ali na ligação das duas linhas a gente tem o nosso ponto, que é o ponto E, 5 e 3. Tá, gente? Bom, era isso então, agora fica aqui os nossos exercícios, que vocês têm também lá na apostila, tá? Esses exercícios, e inclusive vocês têm no gabarito o gabarito as respostas dessas 5 alternativas aqui que vocês devem fazer, tá bem? Confiram lá se vocês fizeram certo, tá bem, gente? Para a próxima aula, a gente vai trabalhar domínio de uma função, contradomínio de uma função e imagem de uma função. Então, não percam a próxima aula, gente, tá? Bons estudos a vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandem a mensagem para o e-mail que estava no início do vídeo. Tá? Vocês têm também no material da escola lá o e-mail. Tá? Mandem mensagem e eu estou respondendo ela para vocês o mais rápido possível, beleza? Até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.